Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez o nosso encontro aqui, nosso Evangelho no Lar Online, sempre com muito carinho, com muito amor. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, neste momento junto com a espiritualidade superior, para trazermos harmonia para dentro de nossos lares. Com a permissão de Deus, é claro, que esse Evangelho acontece. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Assim vocês poderão, se botarem garrafas, vocês poderão estar tomando essa aguinha durante a semana, até o nosso próximo encontro, que acontece na quinta-feira que vem, às 20 horas. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, vocês podem estar fazendo com a família de vocês, ou podem estar fazendo também sozinhos, não tem problema. O importante é, como eu já tinha comentado antes, é essa união com o plano espiritual, para que a gente consiga trazer harmonização para dentro dos nossos lares. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Não adianta fazer o Evangelho, terminar o Evangelho e a gente não se modificar internamente. A gente continuar com brigas, continuar com palavras rudes dentro de casa. Então, infelizmente, assim a gente, em vez de atrair a espiritualidade superior, a gente está repelindo eles. Então não adianta, né, gente? A gente tem que mudar de dentro para fora. Bom, a gente gostaria muito de agradecer todos os comentários. Até há pouco tempo a gente estava lendo os comentários ainda. Muito obrigada por toda essa troca de experiências, porque é sempre muito bom. Isso engrandece a todos, um aprende com os outros, então é sempre muito importante. Agradeço as orações deixadas ali por Dileia Aparecida Garcia Vieira, a oração nossa do Chico Xavier, que é lindíssima essa oração. A gente já teve a oportunidade de ler essa oração aqui. Também a Samara Loyola, que deixou 3 preces pra gente. A motivação do dia, que fala sobre o nosso poder interior, né? A prece por saúde e a oração de Madre Teresa de Calcutá. Também a Porcina Guerra comentou ali, né? Que ela lembra de um poema que o Divaldo sempre fala no final das palestras dele, da Amélia Rodrigues Soller, né? E a Maria do Carmo, querida, que sempre contribui com a gente, escrevendo ali o trechinho do Evangelho que a gente lê, ela também deixou a lição da fé, que também é muito bonita. E a gente, então, claro que a gente não tem condições de ler todas as preces aqui, mas a gente gostaria que vocês entrassem ali nos comentários e pudesse então dar uma lida. E os comentários da semana passada, tá, gente, que eu tô falando. Então vocês dão uma lidinha ali, é sempre bom. Essas preces são muito boas para elevar os nossos pensamentos, né? Então é sempre bom a gente, quando não tá meio para baixo, a gente fazer uma prece. Às vezes a gente não consegue mesmo fazer uma prece falada internamente da gente mesmo, essa conversa com Deus. Tem gente que tem dificuldade de conversar assim. Então, uma prece lida, né, é sempre bem-vinda, ainda mais essas preces aqui que são maravilhosas. Então a gente só tem a agradecer muito, de verdade, a todos os comentários, a todos vocês que contribuem ali, sempre com tanto carinho, com tanto amor, com tanto respeito. O Vanderlei Aleixo, que está sempre com a gente, Eugênio Lico,
a Cotidilzinho sempre tão querida, e tantas pessoas que é difícil, não teria como a gente falar o nome de todos vocês aqui, porque realmente são muitas pessoas, mas saibam que a gente lê todos os recados dados ali, e é sempre gratificante demais essa troca, é muito bom. Bom, gente, o Antônio Carlos, nosso amigo do Editorial do Bem, deixou ali uma reflexão que é uma prece, né? Então eu vou ler para vocês, que contribui muito e vai ser como a nossa oração. Diz assim: nem sempre dá certo. Às vezes algo sai errado, ainda que todos os nossos esforços nos pareçam ser para que o sucesso se dê. É o aprendizado necessário para a sintonia com a vida e com suas regras. Mas o que fazer quando se insiste em permanecer no erro, mesmo sabendo que é indevido? Só a prece ajuda. Ajuda, mas não executa sozinha a obra que a nós cumpre realizar. Há muito mais entre o merecimento do efeito e a desconhecida causa nossa que lhe deu origem. Ainda assim, devemos agradecer a oportunidade do resgate e a chance de desenvolver a inteligência consciente que nos há de fazer crescer e progredir. Numa vida sem acasos, e não há acasos na vida, mesmo que assim pareça, temos muito em que pensar ao agir, principalmente quando agir representa alcançar a mais alguém. Depois já foi. É curtir ou reparar. A decisão é sempre nossa. Mas para aqueles que, como eu, têm a emoção acima da razão, ainda assim há o que comemorar e agradecer pela oportunidade de evolução que já se conquistou. Antes era bem pior, com certeza. Tudo se baseia no mérito e, por mais que não nos pareça, concorre para nosso aprendizado e bem-estar, pois que Deus é amor e amor não dói nem castiga. Se assim não está, é porque ainda não foi aprendida a lição e muito menos cumprida a tarefa principal desta existência. Ainda enxergamos a vida sob um prisma imediatista e muito aguerrido à materialidade. É natural que soframos por perdas que não são mais do que lições e oportunidades de crescimento moral. Mas é natural, normal, até que assim mesmo que se dá, na maioria dos casos, a evolução e o progresso. Porém, ele sempre se dá, agora ou mais tarde, aqui ou acolá. Não importa, ele sempre se dá. Esse, o único destino do qual não podemos fugir, progredir e sermos felizes. Mas calma, tudo a seu tempo, seja de quanto tempo for que se precise. Deus nunca desampara, pois que é Deus Pai. Nós é que precisamos ver o que a vida nos quer ensinar, mas como disse antes, tudo a seu tempo. Leve quanto tempo levar. Só não podemos desistir para não aumentarmos mais a dor e por mais tempo. Antônio Carlos, do Editorial do Bem. Agora eu vou ler um trechinho, gente, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? Eu estou lendo esse aqui por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna e mais fácil. Mas vocês podem estar lendo o Evangelho antigo, não tem problema. É um trechinho ali do capítulo 25, dando a continuidade nossa, né? Da outra quinta, não da quinta passada, mas da anterior. Esse trechinho então diz assim: não deem aos bens materiais
mais importância do que aos bens espirituais. Aprendam a sacrificar os bens materiais em favor dos bens espirituais. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do ser humano, o egoísmo prevalecerá sempre. Cabe ao Espiritismo fazer com que essas duas virtudes penetrem nos corações humanos. Olá, boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que vocês estiverem escutando. Existe uma frase, é um clichê, muito comum. Tanto é clichê que as pessoas até ignoram isso. Sempre que se fecha uma porta, se abrem duas. Isso já virou, digamos assim, uma coisa que as pessoas deixaram de acreditar. Mas eu gosto muito de um trecho que o Divaldo fala, né? Toda vez que uma porta se fecha, ficamos tão magoados que não vemos as 99 portas abertas. Aumentou o número de portas. É fato, gente. Por isso nós escolhemos esse texto, que é uma oração, né? É como se fosse uma oração, uma brilhante reflexão do Antônio Carlos, porque ele tem tudo a ver com o nosso assunto, que é busque e vocês encontrarão. Mas tem um trecho que é muito interessante, tudo é interessante ali, tudo tem que ser lido, prestado atenção. Mas tem um trecho que ele é mais forte, né? E é assim, ó, tudo se baseia no mérito. E por mais que não nos pareça, concorre para o nosso aprendizado e bem-estar. Esse é um trechinho que eu peguei da leitura da Janete, do Antônio Carlos, que é um texto muito próprio para tudo isso que está nos acontecendo na nossa vida. Tudo se baseia no mérito. Vocês vão ouvir muito isso no meio espírita. Se for de merecimento de fulano, vai acontecer. Só que, na verdade, a gente só classifica o mérito como se fosse uma coisa boa. Mas muitas vezes as coisas que nos acontecem meio do avesso também são méritos de aprendizado e de bem-estar. Porque Deus, Ele não castiga, Ele faz com que nós tenhamos a oportunidade de compreender os nossos atos. Então, às vezes, a gente passa por situações e para a gente compreender, não é uma punição. É claro que existe, né, o termo punição, porque para nós é como se fosse uma punição. Só que daí vem os pequenos detalhes da vida, tá? Muitas pessoas também acham que na nossa vida de provas e expiações neste planeta é uma dureza, e não é. Se vocês prestarem atenção na nossa vida, vocês vão ver que ela tem altos e baixos, nós comentamos isso algumas vezes, mas ela sempre vai ter duas oportunidades, a da tristeza e da alegria. E quando o Divaldo Franco fala que quando uma porta se fecha, ficamos tão magoados que não vemos as outras 99 portas que se abrem, é disso que o nosso mérito se baseia. É o fato de que nós não observamos as coisas com simplicidade. A gente busca nessa vida o materialismo. A gente acha que é mérito ter 5 carros, uma mansão, viajar pelo mundo inteiro. Meu mérito, né? Ter a profissão dos sonhos.
enquanto que na vida tudo funciona como se fosse engrenagem, tudo se encaixando, todo mundo se envolvendo. Então tudo está interligado e nós acabamos dependendo uns dos outros. Então muita gente acha que de repente na vida algo deixou a triste e magoada. Não foi. É a hora da gente mudar a porta. Se ela se fechou, não é para a gente ficar na frente dela com melancolia, com revolta, com raiva. Não, a gente tem que ver as outras portas que se abriram. Mas para isso, nós temos que entender esse pequeno trecho que a Janete leu do item 8. Aprendam a sacrificar os bens materiais em favor dos bens espirituais. Significa que a gente tem que aprender a ver as coisas boas em outras circunstâncias. Porque muitas pessoas acham que estão tristes e magoadas porque perderam um grande emprego, não vão fazer viagens dos sonhos. Enquanto que, se ela desse valor para as coisas espirituais, ela veria a beleza da primavera, a beleza do inverno, a beleza do verão, a beleza do sol, da chuva, a beleza de rir, sorrir. Mas não existe beleza maior do que a caridade e a fraternidade, que, como o próprio texto diz, são as duas virtudes que mais o Espiritismo trabalha: caridade e fraternidade. Então prestem bem atenção. A gente fica muito melhor na vida quando a gente se esquece. O momento está difícil, está duro, está complicado, mas quando a gente começa a trabalhar pelos outros, quando a gente serve, estamos servindo. É uma emoção tão grande que a gente modifica. Divaldo também fala que quando a gente fica muito naquela porta da alegria, por muito tempo a gente acaba esquecendo que existe a outra porta da tristeza e que tem gente que está presa lá diante, chorando, que é para levar a fraternidade. Vou sair dessa porta, vou fechá-la e vou partir em auxílio daqueles que necessitam. Olha só quanta coisa, né, se interliga. O Editorial do Bem, em outro trecho, ele também fala... Antônio Carlos, Editorial do Bem é o título, né? O Antônio Carlos também fala assim: é natural que soframos por perda que não são mais do que lições e oportunidades de crescimento moral. Isso é natural, com certeza, Antônio Carlos. É tão natural que tudo gira em torno disso. Infelizmente, nós estamos diante das portas fechadas. A gente sofre pelas perdas. Só que a gente ainda não entendeu a outra porta que se abre, que são as lições e as oportunidades de crescimento moral. A gente estagna na frente de uma porta fechada. A gente fica num desencanto tremendo da vida que não conseguimos sair do lugar, que ficamos parados no tempo, que esquecemos que existe luz, que existe vida, esquecemos que a vida existe para sermos felizes. E as coisas não são assim de imediato, elas são devagarinho. É como se a gente quisesse fazer esportes, né? Eu quero praticar esporte, eu quero fazer exercício 3 vezes por semana. Aí começa a praticar e daqui a pouco vai lá, já não pratica mais, já começa a desistir, a cansar, né? Aí daqui a pouco pega lá e assim, volta com outra coisa. Não, agora eu quero escrever e começa a escrever, de repente escreve 1 ou 2 semanas, depois para. Gente, tudo nessa vida
independente desse momento de emoção, porque isso aí é uma emoção, né? Um encanto, tu quer fazer alguma coisa. Essas emoções passam, mas a persistência deve continuar. Esse é o detalhe. Nós temos que ter disciplina, que daí a gente vai saber diferenciar entre as emoções da nossa vida, nossas empolgações e aquela realidade que é o crescimento de pouco a pouco. Eu até quero isso, mas eu vou dar consistência, eu vou dar persistência no que eu estou fazendo, que nem o preparo de um atleta. Ele se prepara todos os dias, acorda cedo, vai lá, faz os exercícios dele, às vezes não dá nem com vontade, mas ele levanta e faz. Então, quando a gente estiver envolvido num desencanto da vida, numa melancolia, vamos usar disciplina. Vamos fazer as coisas mesmo que nós não estejamos a fim de fazer. Olha, eu tá numa fase muito ruim, eu vou lá, vou escovar meus dentes, eu vou fazer minha comida, eu vou rir, vou procurar alguém para rir, vou ler alguma coisa que me faça rir. É porque na vida, né, tem a dualidade, sempre vai ter isso. Umas portas contrárias, né? A gente sempre vai encontrar, junto com a tristeza, a alegria. A gente é que escolhe. A gente sempre vai ver o êxito competindo com o sofrimento. E quando a gente não tem êxito, a gente sofre. A gente tem que procurar sempre trabalhar com essas duas opções. Se eu estou vendo que eu estou tendo êxito, lembre-se, alguém está sofrendo, tem gente que está sofrendo. Vamos ajudá-los. Se eu estou na alegria, lembre-se, alguém está chorando. Vamos ajudá-lo. Aí que entra a fraternidade. E isso tira nós de qualquer melancolia, de qualquer desencantamento da vida. E quando a gente simplesmente se esquece e começa a trabalhar para servir, para fazer bem, para falar coisas boas e positivas, para observar a natureza, para observar, dar valor a um sorriso, a uma risada, a gente está fazendo aquela coisa que é a persistência e a disciplina. Foi que nem na semana passada nós falamos que tem muita gente que está rindo e falando, mas por detrás daquilo tem uma tristeza muito grande porque está passando por um momento muito difícil. Mas quem olha não percebe. Olha que beleza. Olha a beleza da disciplina. Essa pessoa sabe que se ela se deixar triste, se ela se deixar abatida, se ela for para o fundo do poço, ela vai atrair obsessores que vão se alimentar, se nutrir dessa tristeza toda, levando ela realmente a uma parada total. Então, mesmo que a coisa esteja ruim, mesmo que a coisa esteja difícil, tá? Vamos fazer com que a nossa disciplina e persistência continue. Vamos botar aquele sorriso e vamos fazer as coisas. Falei esteja de novo, né? A minha professora aqui tá sempre dando chute aqui quando eu falo meu esteja, é esteja, né? E antigamente eu falava mais, né, Net? Agora é que eu tô parando. Ela vive me corrigindo aqui. Mas, voltando, a gente tem que ser esse símbolo de vida. Não para deixar uma aparência para os outros do que não é verdadeiro. Não, a dor ali, você está passando por essa experiência, mas você vai abrir outras portas. Você vai procurar outras portas. E manter o sorriso, manter a alegria, vai mudar toda a sua vida. Isso faz parte do sermos felizes. A persistência, a disciplina. E para encerrar esse momento, a gente tem que pensar na vida como se fosse uma escolha o tempo todo. A gente tem que pensar na vida como se fosse uma escolha. O que vocês escolhem? Ser felizes? Ou pararem diante de uma porta não fazendo mais nada porque não conseguem enxergar as outras 99? Então vamos lá, quando a porta se fechar, abra outras. Abra!
Ou então olhe, porque outras vão se abrir e vocês não estão nem percebendo. Sejam felizes. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento. A todos, encarnados e desencarnados, a todos que pediram preces, a vocês que participam do Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que os bons espíritos possam purificar a casa dos senhores, retirando delas todas as miasmas, formas, pensamentos negativas, transformando tudo isso em matéria boa, salutar. Que a casa então seja bem irradiada, que os corações de vocês sejam acalmados. Muitas vezes, quando a gente pede cura, tratamento para outros, o que mais precisa é a gente, e os bons amigos sabem disso. Muitas vezes a gente é atendido sem pedir para poder ser beneficiado de alguma forma pela necessidade, pelo excesso de aflição. Então que a paz esteja na casa de todos vocês. Fiquem com Deus. Que assim seja. Que assim seja. Até nosso próximo encontro, que é quinta-feira às 20 horas. Pessoal, uma ótima semana a todos vocês. Ótima semana. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Essa luz viaje, síntese e calor.
Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br